Olá pessoal, hoje eu tô vindo aqui não para falar de um assunto profissional, mas para falar da data de hoje, o Dia dos Pais. E esse interesse já vem no meu coração há algum tempo, né? De falar, de fazer vídeos, de poder passar as mensagens que Deus fala no meu coração, porque eu falo muito disso para as minhas alunas, para as pessoas que se permitem ouvir, para as minhas amigas, minhas colegas de trabalho, para algumas pessoas. E a gente está numa data importante que é o Dia dos Pais, né? Que a gente lembra da figura paterna na família. A gente celebra isso porque as datas são para serem celebradas. E eu vim falar porque ontem a gente passou por uma situação aqui em casa que me deu um significado diferente de Dia dos Pais. Ontem, no tapete da sala daqui de casa, eu me deparei com uma cena, eu, Diego e o Miguel. Miguel é meu filho mais velho. E Miguel fazendo questionamentos ao Diego sobre a palavra de Deus. Ele falou assim: pai, como que Deus, que é imortal, foi a palavra que ele usou, ele construiu o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou? E aí a gente tem um manual que tem todas as respostas. Se você não sabe disso, você precisa saber. A gente abriu em Gênesis 1 e a gente leu, né, desde do princípio até o tal 7º dia que Deus descansou. E à medida que Diego foi lendo, o Espírito Santo foi convencendo o Miguel das respostas, porque é assim que acontece. Não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo. Mesmo o Miguel tendo 9 anos de idade. E eu vendo todo aquele questionamento, vendo o Miguel perguntar, vendo o Miguel tendo entendimento, eu vi o Dia dos Pais com outro significado. E aquele momento não era só para o Diego e para o Miguel, era para mim também. Era um momento de cura para mim. Era um momento de eu ver o cuidado que Deus estava tendo comigo e com a minha família, né? Em 2018 eu perdi o meu pai. Como milhares de pessoas, eu fui filha de pais separados. Passei por toda a ausência paterna, né? Por problemas pessoais do meu pai, problemas com bebida, problemas com mulheres, problemas relacionais, problemas com dinheiro, com falta, com ausências também, problemas que ele carregou ao longo da vida dele, e ele morreu com esses problemas, fez escolhas erradas, mas depois de eu ter conhecido a palavra de Deus, meio à dor, Deus ter colocado pessoas no meu caminho que abriram a minha mente, que me fizeram entender algumas coisas relacionadas a essa paternidade, a essa ausência de paternidade. Eu comecei a ver o meu pai com um olhar de misericórdia, não com um dedo acusador para ele, mas com um olhar de que nós somos frutos da nossa história. Nós somos capazes de mudar a nossa história, mas nós carregamos a nossa história ao longo da nossa vida. E se a gente não se atentar a isso, não fizer o caminho de volta, a gente carrega dores e responsabilidades que não são nossas. E eu comecei um trabalho, mesmo antes dele falecer, eu comecei um trabalho de perdão dentro de mim. Porque o perdão não era para ele, era para mim. Eu precisava me liberar desse sentimento ruim. Todas as vezes que tinha o Dia dos Pais enquanto eu era pequena, era com peso, porque eu sabia que eu não ia ter o Dia dos Pais como eu gostaria de ter. Eu não ia ter o meu pai carinhoso, meu pai comunicativo, meu pai, né, que dava conselhos do jeito que eu gostaria de ter. E muitas vezes a gente acha que a criança não está prestando atenção, mas a criança filtra tudo o que acontece ao redor dela. E a gente carrega comandos e falas dos nossos pais. Às vezes a gente fala frases que não são nossas, mas de tanto a gente ouvir enquanto a gente era criança, a gente reproduz automaticamente. Um exemplo disso são os palavrões. Que a gente vê crianças pequenas, né? Eu, como sou da área da educação, a gente vê crianças falando muitos palavrões que nem sabem o que significam. Mas como ela escuta tanto, ela acaba reproduzindo. Então, quando conheci a palavra de Deus, eu comecei a entrar num processo de perdão com meu pai. Hoje eu não tenho meu pai para chegar para ele, e eu não fiz isso enquanto ele estava em vida. De pedir, né, de conversar com ele sobre essa ausência, sobre o que ele não fez, e dizer assim: pai, eu te perdoo por isso. Eu não fiz isso
enquanto ele estava vivo. Eu consegui sim, depois de adulta, ter momentos com ele prazeroso, porque eu comecei a ressignificar essa ausência, né? No momento que eu escrevi meu livro, ele estava lá, eu já era adulta. No momento em que os meus filhos nasceram, no momento em que eu via no olhar dele, no choro, no momento em que... Eu lembro que meu pai falou um eu te amo uma única vez, quando eu era dona de escola, na porta da minha escola. Então eu fui agradecendo por esses poucos momentos. E mesmo não pedindo perdão para ele, enquanto ele estava em vida, eu aprendi e eu senti, vendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, lendo, aquilo salta da Bíblia e fala, mesmo que seus pais fossem ausentes, eu nunca vos abandonarei. Deus nunca nos abandona. Se você não tiver pai, se você não tiver mãe, se você foi abandonado, se você foi rejeitado, existe um pai no céu que você tem livre acesso, que ele não te abandona. Se você buscar, se você orar, se você pedir, ele vai te responder, ele vai te dar o caminho, ele vai te dar a direção. E isso foi preenchendo a minha vida no momento do luto, no momento de me conhecer, de resgatar a minha identidade, de reconstruir a minha família. Isso foi preenchendo. E nesse momento que eu vi o Diego e o Miguel conversando como pai e filho, como uma família estruturada, como uma família em processo para crescimento, eu me senti totalmente curada dessa ausência. E a minha mensagem de hoje para você que é pai, para você que é filho, para você que ainda tem o seu pai, para você que não tem mais o seu pai, que você perdoe, que você faça o caminho de volta e resgate os momentos bons que você teve com seu pai. Que você agradeça a Deus não somente por aquilo que você não teve, mas por aquilo que você teve. Porque hoje eu sou o que eu sou, porque dentro de mim tem a essência do meu pai e tem a essência da minha mãe. É o meu sistema. Eu sou fruto de duas pessoas que se encontraram, que resolveram se juntar e que eu nasci. Então eu sou grata por isso. Foi por causa deles que eu nasci. E se hoje eu sou forte, se hoje eu consegui reconstruir a minha família, se hoje eu tenho amor no meu coração, é porque também tem semente deles dentro de mim. E eu falei para Deus, porque eu não pude falar para ele, Senhor, eu perdoo meu pai pelas minhas ausências. Eu perdoo meu pai, Senhor, pelas ausências dele. Eu perdoo meu pai, Senhor, por todas as vezes que eu fiquei esperando ele no portão da minha vila e ele não aparecia. Eu perdoo meu pai, Senhor, por todas as vezes que ele prometeu vir e ele não vinha. Por todas as mentiras que ele fez e eu soube. Por ele ter escondido que eu tinha uma irmã e ele não me contou, eu fui a última a saber. Eu perdoo meu pai, Senhor, porque ele só pôde me dar aquilo. E eu sei que dentro da cabeça dele ele estava fazendo o melhor que ele podia. Hoje eu tenho essa certeza. Existe uma alimentação e ele só conseguiu aquilo. E eu quero, Senhor, me sentir livre nesse momento. E esse amor, esse perdão, ele foi me liberando desse sentimento ruim e foi sendo preenchido por esse sentimento bom. A gente não pode voltar atrás. Eu não tenho mais como falar com ele. Mas eu tenho um pai lá em cima que alinha esse pensamento comigo e me liberta de tudo que é ruim. Então esse pensamento ruim, esse sentimento ruim, ele tem que ser liberado. Então nesse dia, no Dia dos Pais, essa mensagem é para você. Se você tem seu pai hoje e você precisa falar alguma coisa para ele, não perca essa oportunidade. Se você precisa abraçar seu pai, ou se você não pode abraçar o seu pai por conta da pandemia, que você mande uma mensagem para ele, que você peça perdão para ele. Use essa mensagem como algo para mover o seu coração. A gente sabe que é o pai que tem que cuidar do filho, mas muitas vezes a gente precisa pedir perdão no lugar do outro. Mesmo que o outro esteja errado, a gente precisa fazer esse renovo de relacionamento. Não espere seu pai ir embora para você ter que pedir perdão. Não espere seu pai ir embora para você se sentir mal porque você não falou coisas que você precisava falar. Beije hoje, abrace hoje. Coloque as coisas em pratos limpos.
e vivam o melhor. E outra dica, passe para os seus filhos um modelo de pai diferente. Faça o caminho de volta a você, para que você seja modelo diferente para o seu pai. Resgate em você a sua identidade, para que seu filho tenha uma identidade diferente. E que a sua família seja unificada no amor de Deus. Um feliz Dia dos Pais, um dia maravilhoso. O sol lá fora está lindo. Comemore do seu jeito, com a sua família. E não perca a oportunidade. Que Deus abençoe o seu dia. Um beijo.